Fala pessoal, como prometido, estou retornando com mais um vídeo, vai fazer a explicação, desse exercício aqui envolvendo arcos de circunferência, certo? Então o exercício ele dá o que? Dados os comprimentos, chamado de L, do arco que ABC, AB, certo? Então a gente tem, uma circunferência e a gente tem um arco aqui, chamado de AB, certo? Que a gente traça duas semirretas, em pontos distintos, a gente tem um ângulo central aí, certo? Então, basicamente o que? Então, a relação de arcos é o que? O comprimento do meu arco, o comprimento desse meu arco é igual ao que? Ao raio, do meu arco. Então, beleza. Então, a relação eu tenho o quê? Que 1 radiano, isso para quando sendo o quê? 1 radiano vai ser igual ao meu raio. Então, o comprimento, do meu arco, AB, certo? Ele vai ser igual ao raio quando ele for considerado a 1 radiano. Então, tranquilo. Então, beleza. Então, eu tenho 1 radiano que vai ser igual a quem? Ao raio. Certo? Então, 1 radiano é igual ao raio. Então, lembrando novamente o comprimento do meu arco, certo? Então, o comprimento do meu arco, que é o meu arco de A a B. Então, a gente, quando traça duas semirretas, quando eles se cruzam, entre seus vértices, ele forma o ângulo central. Então, o comprimento desse arco é igual ao raio, Então, beleza. Então, 1 radiano vai ser igual ao raio. Beleza. Eu dei para vocês que o comprimento é 0,5 metros e o raio é 0,25. Certo? Então, a relação é 1 radiano igual ao raio. Então, o raio eu dei, então, no lugar do R, eu vou colocar 0,25. Certo? Então, unidade de medida metros, Pode ser medida de metros, centímetros, milímetros, Isso vai depender do que tipo de unidade de medida a gente esteja trabalhando aí. Então, beleza. E agora eu te dei o comprimento, O comprimento dele aqui é o comprimento o quê? Do meu arco, certo? E eu quero saber quanto equivale, a medida do meu arco, o comprimento desse meu arco em radianos. Então eu tenho meu comprimento, que é o quê? Que é 0,5. Então, se eu quero descobrir o radianos, eu coloco x. Faço a multiplicação pelos extremos. Eu vou ter o quê? X vezes 0,25 vai dar 0,25x, que vai ser igual a quem? 1 radiano vezes 0,5 vai dar 0,5 aí. Então agora a gente faz o quê? O 0,25 está multiplicando, ele vai passar dividindo aqui o nosso 0,5, certo? Então essa divisão vai me dar o quê? O comprimento, a medida de comprimento do meu arco, Com a relação que o comprimento do meu arco é igual ao raio. Tranquilo que isso vai me dar o quê? 2 radianos. Então esse é o comprimento, desse meu arco aqui de A a B. Então mais um exemplo aqui, a letra B, a mesma forma, certo? Então eu tenho que utilizar a relação que 1 radiano, certo, é igual ao raio. Quem que é o meu raio? O raio é 0,04. O que? Metros, exatamente isso. Certo? Então a gente tem o que? O comprimento. O comprimento desse meu arco, é 2 centímetros. Opa, mas aqui é metros e aqui é centímetro. Então eu preciso, trabalhar com a mesma unidade de medida. Como eu faço isso daí, pessoal? Eu preciso converter centímetro em metro ou metro em centímetro, trabalhar com a mesma unidade. Então vamos transformar esses 2 centímetros aí em metros. Então, a mesma coisa, A regra de 3 é essencial, para várias coisas, que a gente queira achar aí, Uma relação super importante. Então vamos supor o quê, Que eu tenho que 1 metro equivale a quantos centímetros? Isso, exatamente isso, 100 centímetros. Certo? E eu tenho o quê? Aqui, 2 centímetros, Então, 2 centímetros
vai ser equivalente a x, né? Que a gente quer saber qual é o valor desses 2 centímetros em metros. Então a gente faz o quê? Faz a multiplicação pelos extremos, né? Que vai ficar x vezes 100, vai dar 100x, certo? Igual ao que? 2 vezes 1 vai dar 2. Então isso vai dar o que? O 100 está multiplicando o x, ele vai passar dividindo o nosso 2 aí, que vai dar o que para mim, né? Eu vou ter o que? 0,02 o que? Metros. Certo? Então aqui a gente tem um comprimento que é 0,02 metros. Eu quero saber, né, qual é essa medida desse meu arco em radianos. Então eu vou colocar x aqui debaixo do radianos. Certo? Agora faço a multiplicação dos extremos. Né, x vezes 0,04 vai dar 0,04, né, x. Igual a quem? 1 vezes 0,02 vai dar 0,02 aí. Então é o seguinte, eu tenho que 0,02, né, está sendo dividido por quem? 0,04 está multiplicando, eu vou passar dividindo no nosso 0,02. Então aí basicamente vai ficar 0,02, né, dividido por 0,04. Então eu vou ter, né, a medida do comprimento desse meu arco do que? De 0,5 o que? Radianos, certo? Então a gente está descobrindo a medida do comprimento desse arco em radianos. Então é basicamente isso. Então o processo, né, a lógica dos exercícios é a mesma para todas, né? Só prestem atenção na unidade de medida de cada exercício aí. Então também tem, né, tem resposta para vocês, né, confrontarem aí, né, a resolução dos seus exercícios. Então no segundo exercício, pessoal, eu tenho que transforme a medida dos ângulos dados a seguir para radianos, certo? Então, com uma super importância é o que, né? Numa circunferência, né? Ela é dividida ela tem 360 graus, a sua volta completa, certo? Então a gente sabe o que? Que a relação é o que? 360 é igual a 2π, certo? Π é o que? 180 graus e 2π é 360. Então, mas a gente trabalha o quê? Então, a relação super importante, a gente consegue descobrir qualquer valor em graus em radianos ou vice-versa, através dessa relação. Essa relação também é extremamente importante, que é a nossa regra de 3 aí. Então, eu sei o que? Que π, pessoal, ó, π vai ser o que? É equivalente a 180 graus. Certo? Eu quero saber o que? Vamos colocar aqui 20 graus, certo? Eu quero saber quanto radianos, né, equivale 20 graus. Então, no lugar de embaixo dos graus, eu vou colocar 20 graus, certo? E isso vou descobrir a medida em radianos, então eu vou colocar o meu x, então eu monto uma proporção ali, né, com a regra de 3. Novamente, né, quando a regra de 3 multiplica os nossos extremos. Então 180 vezes x vai dar 180x igual ao quê? 20 vezes π. Né? Então o π é uma constante, vamos manter ela. Né? Então vai dar 20π, certo? 20π. Beleza, agora eu tenho o quê? Que 180 está multiplicando x, né? Então ele vai passar dividindo aí 20π. Certo? 180 aí. Tranquilo, né? Então vamos, o que a gente precisa fazer aí mais? Certo? Então a gente o que? A gente vai simplificar aqui, né? Já podemos simplificar diretamente por 20, né? Que vai dar 1 π, certo? E 180 dividido por 20 aí vai dar 9. Então, melhorando, né, o 1 não precisa aparecer, então 20 graus é equivalente, né, numa circunferência a π sobre 9 aí. Certo? Não tem segredo nenhum. Então, beleza, vamos supor, né, que a gente queira achar aí essa medida aí de 180 graus.
E agora, né? Então vamos utilizar o que? Então vamos procurar achar quanto equivale a 180 graus. Então, já automaticamente a gente sabe que 180 graus é igual a π, certo? Então a relação nossa é o que? Π, né, equivale a 180 graus. 180 graus equivale ao que? A x, né? A quantos radianos? Então, isso daqui vai ser igual ao que, né? Multiplico nossos extremos e vai dar, né? X vezes 180 vai dar 180x igual a quem? Π vezes 180 vai dar 180 π. O 180 está multiplicando o x, ele vai passar dividindo 180 π aí. Certo? Então vai dividir aqui por 180. 180 dividido por 180 eu cancelo, então eu vou ter somente π. Então está comprovado que 180 graus é equivalente a π o quê? Né? Radianos. Tranquilo, então, pessoal? Então o mesmo processo, vice-versa. Se eu tenho a medida em radianos, eu consigo achar quanto ele equivale em graus. Certo? Então, eu fiquei devendo isso para vocês, né? Essa interpretação melhor dos exercícios. Né? Então, um grande abraço. Qualquer dúvida que tiver, né? Podem entrar em contato comigo. Certo? Então, um grande abraço a todos.